Dando continuidade ao assunto, vamos falar de teorema do impulso. No teorema do impulso, a gente vê que impulso é igual a variação de quantidade de movimento. Ou seja, impulso nada mais é que quantidade final do movimento menos a quantidade inicial do movimento. O impulso da resultante das forças, sobre uma partícula, é igual à variação de sua quantidade de movimento. Repetindo, quantidade final menos a quantidade inicial. E aí, para a gente poder entender melhor, lembrando, vocês vão precisar sempre daquela primeira fórmula da primeira aula, certo? Impulso é igual a força vezes a variação de tempo. Nesse caso aqui, é a variação de quantidade de movimento, certo? E aí nós temos o seguinte, o primeiro exemplo aqui que a gente vai abordar hoje. Uma partícula de massa de 8 kg desloca-se em trajetória retilínea quando lhe é aplicada no sentido do movimento uma força resultante de intensidade 20 newtons. Sabendo que no instante de aplicação da força a velocidade da partícula valia 5 metros por segundo, determine, letra A, o módulo do impulso comunicado à partícula durante 10 segundos de aplicação da força. E aí, deixa eu fazer de vermelho aqui para destacar. Vamos lá, o módulo de impulso, gente, é aquela primeira fórmula que a gente aprendeu na primeira aula de impulso, certo? Impulso é igual a força vezes o tempo, da questão. Então, nesse caso aqui, a força de 20 newtons, a força resultante, vezes a variação do tempo, que nesse caso aqui ele dá logo pra gente, que é 10 segundos. Então, é 20 vezes 10. O impulso é igual a 200 newtons vezes segundos, que é a nossa unidade de medida, certo? E aí nós vamos para a letra B. O módulo da velocidade da partícula ao fim do intervalo de tempo referido no item anterior. Agora sim a gente vai usar o teorema do impulso. E o teorema do impulso nos diz que impulso é igual à quantidade final menos a quantidade inicial. O impulso aqui nesse caso, a gente já tem, certo? Que é o 200 que deu aqui na letra A. Então, 200 é igual. A quantidade final é massa vezes a velocidade final menos a quantidade inicial é massa vezes a velocidade inicial. É assim que calcula o teorema, certo? Vamos repetir o 200. E agora a gente vai fazer as substituições, A massa, ele nos dá, a massa da partícula é 8. A velocidade final, ele não nos diz. Ele não nos diz a velocidade final. Então, repete o VF. Menos a massa, que é 8 novamente, vezes a velocidade inicial. 5 metros por segundo. E agora vamos resolvendo aqui, repetindo 200, o 8 vezes o VF, menos 8 vezes 5, 40. O que a gente vai fazer agora? A distribuição, Esse 40 vai passar para cá, do lado do 200. Então vai ficar 200. Como aqui é negativo, menos 40 mais 40 é igual a 8 vezes VF. 240 é igual a 8 VF. E aí agora a gente faz a divisão. Velocidade final vai ser igual a 240 sobre 8, que é igual a 30 metros por segundo. 240 dividido por 8 dá 30. E a velocidade em metros por segundo. 30 metros por segundo. Chegamos ao final do nosso primeiro exemplo. Vamos agora para o segundo exemplo, certo? Uma força F atua durante 5 segundos sobre uma partícula de massa de 2 kg, na direção e no sentido de seu movimento, fazendo com que sua velocidade escalar varie de 5 metros por segundo
para 9 metros por segundo. Determine a intensidade do impulso da força atuante e a intensidade da força F. Então, primeiro vamos determinar a intensidade do impulso da força atuante. Repetindo, impulso, né, que a gente vai usar o teorema, impulso é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. E aí a gente viu também que a quantidade de movimento final é m vezes a velocidade final menos a quantidade de movimento inicial, que é novamente o m vezes a velocidade inicial. Agora a gente vai fazer as substituições, que é que ele está realmente querendo saber o impulso, ele não nos dá um impulso na questão. A massa, né, que é 2, vezes a velocidade final, variou de 5 para 9, então a velocidade final é 9, menos a massa novamente, que é 2, vezes a velocidade inicial, que partiu de 5. Impulso é 2 vezes 9, 18, menos 2 vezes 5, que é 10. E 18 menos 10 é igual a 8 newtons vezes segundos. Chegamos à nossa resposta final da letra A. 8 newtons vezes segundos. E a intensidade da força F? A intensidade da força F é impulso, que é igual a força vezes variação do tempo. Ok? O impulso a gente já achou aqui, é 8. 8 é igual. A força a gente não tem. Repete o F. Vezes a variação do tempo, 5 segundos. Ó, para vocês não quererem fazer o 9 menos 5 que dá 4. Não. A variação aqui, ó, 5 segundos sobre a partícula. 5. Então aqui fica simples, né? F, a força é igual a 8 sobre 5, que é igual a 1,6 newtons. Força é igual a 1,6 newtons. Para vocês poderem copiar, deixa eu fixar aqui. E vamos para o nosso terceiro exemplo. Nosso terceiro exemplo já traz um gráfico, né? E o gráfico a seguir mostra a variação da intensidade da força F de direção constante que atua no ponto material de massa de 2 kg. E aí nós temos, né, que o ponto máximo, né, desse gráfico é 10, a força, e os segundos que está dividido em 5 e 10. Admita em t igual a 0 que a velocidade inicial é 0 e determine. Ou seja, gente, se a velocidade inicial é 0, quer dizer que está partindo do repouso. Nós não temos uma velocidade inicial, certo? E aí vamos lá. O módulo do impulso de F no intervalo de tempo de 0 a 10. Ou seja, não é só aqui, tá, gente? É o triângulo todo. É toda essa área aqui, ó. E aí o que é que ocorre? A gente já aprendeu em outros diversos contextos que a área é igual ao impulso. Então não vou calcular o impulso aqui, eu vou calcular a área do triângulo, que a gente fica mais fácil, né? E a área do triângulo é igual a Bzão vezes H sobre 2. Né? Ou seja, A aqui também a gente pode substituir o A pelo I, que dá no mesmo, certo? Vou botar com I aqui para ficar melhor. Então, impulso é igual. Vamos voltar para o gráfico. Bzão, que é a altura, 10, vezes, Bzão, que é o tempo, H, que é a altura. Nesse caso aqui vai dar 10 vezes 10 sobre 2. 10 vezes 10 é igual a 100, que dividido por 2 vai dar 50 newtons vezes segundos. Resposta da letra A. E aí, continuando, a sua velocidade em t igual a 10 segundos. Nesse caso aqui, teorema do impulso, onde impulso é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Só que aí vamos prestar atenção numa coisa. A questão aqui diz que a velocidade inicial é 0, ou seja, parte do repouso.
Então aqui não preciso calcular a quantidade inicial. Eu já posso cortar ela, porque ela é igual a zero. Então eu só vou me preocupar mesmo com a quantidade final de movimento. A quantidade final de movimento é igual a massa vezes a velocidade final. E aí sim, nós vamos, né? O impulso ele já deu aqui pra gente. É 50. 50 é igual. A massa, ele nos dá na questão, é 2 quilos. E a velocidade final é o que a gente vai descobrir. E aí sim fica mais fácil ainda, né? Que velocidade final é igual a 50 sobre 2, que é igual a 25 metros por segundo, porque 50 dividido por 2 é 25. Prontinho. Né? Esse é o nosso terceiro e último exemplo de hoje. Vou aqui fixar só as imagens para vocês poderem copiar os apontamentos no caderno de vocês. Fixar aqui, né, a terceira questão e é o gráfico, né, para vocês poderem estarem visualizando. E aí peço a vocês que fiquem atentos à descrição do vídeo para poder ver se tem alguma atividade complementar além dos apontamentos e exemplos mostrados na videoaula. Ok?